Pessoal, segundo vídeo do capítulo 20, né? E o último de forma remota desse capítulo, está relacionado ao tubo de Venturi, que é uma forma da gente medir a velocidade. A velocidade de um fluido escoando na tubulação, tá? Para isso, nós precisamos de um esquema como este, que consiste, primeiro ponto, um tubo na qual seu centro não tem diferença de altura em relação ao solo. Todos esses pontos aqui têm a mesma altura em relação ao solo. Existem três regiões, onde duas regiões, esta região e essa região, são semelhantes. Existe uma área transversal A1, em ambos os casos, são iguais. Tá? E uma região onde há uma redução da área para uma área 2. Esse ponto aqui, vou caracterizar ele como ponto 1, esse ponto aqui como ponto 2. Para cada um desses pontos, nós vamos ter uma velocidade V1 e uma velocidade V2. Exatamente acima desses pontos, há uma abertura para um tubo auxiliar, dois tubos auxiliares, na verdade, de mesma espessura, idênticos, e o que se observa é essa diferença de altura aqui entre esses dois pontos. Então, existe uma diferença de altura entre esses dois pontos, que eu vou chamar aqui de H. Essa diferença entre esses dois níveis é de forma estática, ou seja, o fluido está escoando na região central aqui, e se manter todas as características de escoamento, essa diferença aqui vai ser sempre fixa. Ou seja, essa quantidade H representa para nós a diferença de pressão. Então a gente consegue calcular essa diferença de pressão através dessa altura, o que nós já vimos aí no capítulo anterior. A pressão P1 menos a pressão P2, né? Ou melhor, eu posso representar aqui a PA, PB, entre esses dois pontos, aqui e aqui, onde aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, vai ser caracterizado por ρGH, tá? Como essa quantidade de fluido dessa região B até o ponto 1 e essa quantidade do ponto B desse lado até o ponto 2 é semelhante, então significa que essa diferença de pressão não é apenas uma informação em relação à diferença de pressão entre A e o ponto B aqui que está desse lado, e sim uma diferença entre a pressão P1 menos a pressão P2. Por quê, novamente? Porque essas quantidades aqui representadas em verde são semelhantes. Então, a quantidade que elas vão influenciar na pressão também é a mesma em cada uma das parcelas. Então, pelo capítulo 19, nós temos essa equação aqui. Porém, nós não conhecemos as pressões, nós conhecemos simplesmente do lado de cada igualdade, que é a densidade, a seção de gravidade e a diferença de altura. Então, essa aqui é a equação 1. Qual é a segunda equação que nós vimos? Olha, no capítulo 20 nós vimos a primeira equação, que é a equação da continuidade, onde ela fala que A1 vezes 1, que a vazão é sempre constante, a vazão volumétrica. Então, A1 V1, A2 V2. Então, para esses pontos, eu posso informar que V2 corresponde à relação entre A1 sobre A2 V1. Bom, então aqui nós temos uma relação das velocidades. E o objetivo é encontrar as velocidades. Quanto vale a velocidade? Bom, nítido que a velocidade no ponto 1 vai ser diferente da velocidade no ponto 2. Terceira equação que nós temos, a equação da continuidade. A equação de Bernoulli, que fala que a pressão no ponto 1 mais V1 ao quadrado ρ dividido por 2 mais ρGH1 é igual a P2 mais V2 ao quadrado ρ sobre 2 mais ρGH2. Como informei para vocês, né, esta altura e esse nível aqui não tem diferença de altura. Então, esses dois termos aqui são nulos, um cancela o outro. Se isso acontece, então eu posso vir e reescrever essa equação da seguinte forma. Posso reescrever a equação da seguinte forma. Isso é igual. Feito isso, tá? Eu desloquei a figura, mas não tem problema. Feito isso, nós temos três equações e algumas variáveis, tá? Mas essas três equações resolvem o sistema. Por quê?
eu posso reescrever essa equação 3 da seguinte forma. P1 menos P2 é igual a ρ sobre 2 V2 menos V1, correto? O que eu fiz? Eu passei, né? P2 para o lado de cá e esse termo aqui para o outro lado. Então, eu tenho uma equação aqui, que é a equação 3. Posso vir fazer o quê? Primeiro passo, eu posso igualar a equação 3 com a equação 1. Então, igualando as equações, se eu igualo 1 com 3, tá? Eu vou ter que ρgh é igual a ρ sobre 2 vezes V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Posso simplificar a densidade, posso passar o 2 para o lado de cá, então eu tenho 2gh é igual a diferença entre os quadrados das velocidades. Agora eu posso substituir a equação 2 nessa expressão. Então eu vou ter o quê? 2gh vai ser igual a 1 ao quadrado, a 2 ao quadrado, V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Posso colocar a evidência V1, vai ficar A1 ao quadrado, dividido por A2 menos 1. Posso reescrever isso como sendo V1 ao quadrado, A1 ao quadrado menos A2, que é um quadrado, dividido por A2 ao quadrado. Assim, com o objetivo de encontrar a velocidade, eu posso escrever que V1 ao quadrado é igual a 2gh vezes A2 ao quadrado, ou seja, eu vou passar esse termo para o lado de lá, igual assim. Se eu calculo a raiz quadrada, então eu posso tirar a raiz quadrada aqui, eu tenho a velocidade do ponto 1. A velocidade é positiva? Sim. Por que positiva? Porque este A2 aqui, ele é menor do que a 1. Tá? Então esse termo aqui vai ser positivo. É positivo, positivo, positivo. Então todo o V1 é positivo. Tá? Se eu encontrei o V1, eu basta substituir V1 na equação 2, que eu tenho o V2. V2, então, vai ser igual a A1, A2, vezes a raiz de 2gh, h2 ao quadrado, dividido por h1 ao quadrado, menos h2 ao quadrado. Então, nós temos aí as velocidades.